No domingo passado, quem estava aqui pela manhã ouviu a exposição do Salmo 97. O título era A Temível Chegada de Deus. Nós fomos alertados no Salmo 97 sobre alguns sinais que o Senhor vai dando de que Ele vem julgar plenamente e Ele vem completar o seu plano de redenção. E hoje a gente vai ouvir que esse mesmo Deus que vem nos julgar é um Deus que não divide a sua glória. Embora a gente saiba que essa frase é uma frase muito usual para a gente repete isso o tempo todo para a gente, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ainda assim, pensando no coração corrupto de Jeremias 17:9, como é o nosso coração, que tenta usurpar o tempo todo, várias vezes num dia só, a glória de Deus. Eu acho que essa pregação ela é essencial e cirúrgica para nós. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, então, no Salmo de número 98. Cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Graças a Deus por isso. O Senhor fez notória a sua salvação. O Senhor manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai então com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor. Por quê? Porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos visite nesta manhã, nos ensinando, nos corrigindo, nos repreendendo e nos educando na justiça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos frequentes impulsos do ser humano, que pode ser testemunhado por todos nós sofremos com isso, é a busca por reconhecimento e a busca por admiração. Quem aqui não gosta de ser reconhecido por um trabalho bem feito, por uma missão cumprida e bem cumprida, ou algo assim na verdade? Quem não gosta de receber um elogio? Quem não gosta de receber uma palavra de admiração? Veja que até certo ponto pensar nisso aqui não é um problema, porque a própria Bíblia diz lá em Provérbios 27, verso 2, que se você for receber um elogio, seja outra pessoa que te elogie e não a tua boca. Um estranho e não as tuas próprias palavras. O problema do elogio ou o problema da admiração é quando esse cenário de reconhecimento pelo objetivo, ele transfere a essência do êxito da conquista para o indivíduo em si e, consequentemente, faz o que muitas vezes nós fazemos, que é usurpar a glória daquele que criou a gente com a capacidade para a realização de uma determinada tarefa. Ou seja, sempre que acontece alguma coisa boa, que um projeto nosso termina com êxito ou que uma vitória seja obtida, não faltam aqueles que irão clamar para si a responsabilidade pelo sucesso. Isso é muito perigoso. Uma coisa interessante é que na maioria das vezes essas situações ocorrem quando tivemos, por exemplo, uma fase de muito trabalho para conquistar alguma coisa.
Essas situações ocorrem quando nós tivemos alguma situação de muita dificuldade. Daquelas situações que nós pedimos algo ao Senhor e nós temos um longo período de espera, pedindo ao Senhor e nos esforçando, e em certo momento, talvez quando a gente nem espere, o Senhor aparece e Ele nos agracia. Já aconteceu algo parecido com você? Quando você não faz nenhum tipo de força, quando você deixa de ser o protagonista da história, o Senhor vem e nos visita. Alguns exemplos: a chegada de um filho, a aprovação num concurso, a conversão de alguém que a gente pede por tanto tempo, a conquista de um emprego que quase não sai, uma boa nota em uma matéria que eu tinha dificuldade, a tão esperada conquista da casa própria que muitos já tiveram, a cura de uma doença crônica, a tão sonhada aposentadoria, uma família toda aos pés do Senhor, o êxito profissional, ou até mesmo, no nosso caso, o êxito ministerial. Acreditem no que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes, quando nós somos felicitados pelo que nós recebemos de Deus, por causa do nosso coração corrupto, por causa do pecado que ainda grita em nós, nós somos tentados a transferir para outro ou para nós mesmos o mérito, a glória daquilo que nós recebemos de Deus. Fiquei pensando em algumas frases usuais de quando isso acontece conosco. Muitas vezes nós dizemos que bênção é a ciência e não acreditamos primariamente a glória àquele que nos deu a ciência. Entenda, não tem problema algum dizer que bênção é a ciência, mas nós precisamos acreditar primariamente a glória àquele que nos deu a ciência. Muitas vezes nós dizemos, eu me esforcei bastante para essa aprovação, e não, foi Deus quem me deu saúde, coragem, inteligência para conseguir essa aprovação. Muitas vezes nós dizemos, eu juntei muito dinheiro para conseguir esse imóvel, e não, Deus é o dono do ouro e da prata, e no seu plano estava me dar recursos para ter este imóvel. Muitas vezes nós dizemos, orei muito para que a minha família estivesse toda aos pés do Senhor. E não dizemos, o Senhor foi misericordioso em me escolher, e por isso eu não pude me calar na evangelização dos meus. Percebem? A gente poderia brincar aqui a manhã toda fazendo uma lista de coisas que muitas vezes nós dizemos que o Senhor nos deu, mas o nosso coração lá no fundo, grita por roubar a glória de Deus. Quem nunca fez isso aqui, que atire a primeira pedra. É muito possível que hoje pela manhã nós já tenhamos feito isso. Meus irmãos, o Salmo 98 é, como eu disse a vocês no início, um excelente texto que pode nos ajudar a lutar contra a nossa tendência de buscar por glória pessoal, por conta de algum sucesso, por conta de algum empreendimento. Esse aqui é um excelente texto para nos fazer evitar colocar aquela plaquinha que nós vemos em alguns lugares, sob nova direção. Já usou essa plaquinha? Diante de algo que você conquistou, diante de algo que você vai empreender, e você coloca a plaquinha sob nova direção. Ou seja, agora o negócio funciona. Agora eu assumi, agora é comigo. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Pedimos ao Senhor e covardemente colocamos a plaquinha sob nova direção. Bobeira nossa achar que nós estamos onde estamos, que nós chegamos aonde chegamos por causa dos nossos esforços. Eu sei que você trabalhou muito para estar onde está e chegar onde está. Eu sei que você se esforçou muito, mas é bobeira a gente pensar que isso é por nossa causa. Afinal, nós estamos cansados de saber que Deus não divide a glória dele com ninguém. O salmista aqui, que é anônimo, em uma reação exultante, não sei quantos de vocês perceberam durante a leitura, mas há uma entonação exultante do salmista. Ele trabalha aqui para levar o povo a louvar a Deus por seus feitos. Quando ele faz isso, ele centraliza o próprio Deus, colocando a si mesmo e aos seus leitores como espectadores da gloriosa atuação divina e como admiradores do soberano Senhor.
É como se ele dissesse, sem palavras, que diante do louvor ao Rei Eterno, aquele que nós nos reunimos aqui nessa manhã, todos os outros assuntos e preocupações perdem o valor e devem ser deixados em segundo plano. Para isso, meus irmãos, o salmista apresenta aqui para a gente 3 abordagens que eu chamei de abordagens teocêntricas. Abordagens que começam em Deus, que passam por Deus e que terminam em Deus. E ele faz isso como resultado da observação do êxito das ações de Deus na sua vida. Ele faz esse exercício louvando ao Senhor, fazendo um checklist daquilo que tudo que Deus fez na sua vida, para que ele consiga proteger o seu coração de usurpar novamente a glória de Deus. Primeira abordagem que ele traz para a gente aqui do verso 1 ao verso 3, é um reconhecimento da ação soberana de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. O reconhecimento da ação soberana de Deus. Perceba como ele começa o salmo aí. Ele diz assim, no verso 1, como um chamado geral ao louvor. Ele diz, cantai ao Senhor um cântico novo. Perceba que o salmista aqui quer que o povo renove a sua adoração a Deus. É como ele começasse o salmo dizendo, a primeira coisa que nós devemos fazer para não usurpar a glória de Deus, para não buscar mérito pessoal, é constantemente renovar a nossa adoração a Deus. O exercício da renovação diária da nossa adoração, reconhecendo a ação soberana de Deus sobre tudo que temos e somos, até onde chegamos, é extremamente medicinal para a gente como nós que ainda se vê tentando roubar a glória de Deus. Você consegue trazer rapidamente à sua mente essa semana algo que você conquistou, algo que você pediu ao Senhor e você se viu em algum momento dizendo, opa, eu sou bom. Típico filho muitas vezes que chega e diz assim, papai, eu tenho uma prova difícil para fazer lá na escola, ore por mim. Aí o menino faz a prova, chega com o resultado, foi bem na prova e diz assim, eu me esforcei, né? Sou bom. Esse é só um pequeno exemplo de muitas coisas que nós fazemos no dia a dia, que a gente transfere a glória para a gente mesmo. Por isso que esse salmo é extremamente didático, para quem hora ou outra se vê tentando minimizar a história de Deus em detrimento da nossa história pessoal. O que significa aqui renovar esse cântico? Renovar o cântico de louvor é o meio que o próprio Deus nos deu para que nos mantivéssemos debaixo da total autoridade dele. É o momento que nós saturamos e declaramos as verdades da sua palavra, que podem combater as sugestões de glória pessoal, que hora ou outra nós recebemos por aí. Sabe o que acontece com quem não entoa ao Senhor um cântico novo diariamente? Quem não renova diariamente a adoração a Deus, facilmente essa pessoa se verá adorando alguém, se adorando ou adorando alguma coisa que não seja o Senhor. Veja aqui que cantar um cântico novo não tem nada a ver com um mantra, não tem nada a ver com uma espécie de reza habitual, e sim com a renovação da mente, que busca trazer à memória o que Deus fez, o que Deus continua fazendo e o que o Deus ainda promete fazer sobre a vida daqueles que o amam. Renovar a adoração aqui é relembrar constantemente, o tempo todo, várias vezes no dia, da misericórdia de Deus, que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino de luz. É relembrar da correção dele. Foi corrigido pelo Senhor essa semana? Foi corrigido pela palavra de Deus nos últimos meses, aquela correção que nos recoloca nos trilhos novamente. Quantas vezes nós tentamos sair da vontade de Deus, nos damos mal, porque nós tentamos nos antecipar a Ele. Geralmente isso acontece quando nós deixamos de renovar a nossa mente diariamente em adoração ao Senhor. É por esse motivo que ele continua o verso 1 dizendo, por que eu vou cantar um cântico novo? Pois ele fez maravilhas. A sua destra e o seu santo braço conseguiram salvar.
Eu vejo o salmista aqui sentado, pensando, recordando, rememorando os grandes feitos do Senhor para ele. Eu penso que numa sociedade tão apressada como a nossa, numa sociedade que tem um excesso de informações e velocidade, talvez essa prática de parar um pouquinho, de buscar um momento particular, procurar a solitude e buscar renovar a nossa mente é uma luta para nós. Mas é aqui que está o exercício que vai nos manter protegidos e vai fazer com que nós evitemos de roubar a glória de Deus. O contexto aqui, meus irmãos, parece se tratar de uma libertação militar diante de uma nação estrangeira com seus exércitos. Parece que é isso que está acontecendo aqui. E sendo assim, é notória a disposição do salmista de render a Deus a responsabilidade dos feitos maravilhosos de libertação, em lugar de ficar se congratulando pela capacidade humana do exército israelita, ou comemorando até vitórias pessoais. É isso que ele faz aqui. Veja que a vitória e a libertação de Israel não abrem caminho para um tempo de homenagens a líderes e soldados. Só há espaço aqui para o reconhecimento e o louvor do Senhor dos Exércitos, que além de salvar o seu povo, puniu com justiça o inimigo, como diz o verso 2. O Senhor deu a conhecer a sua salvação. Ele manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Meus irmãos, diante de uma sociedade como a nossa, que vive de selfies, uma sociedade como a nossa, que se alimenta de influenciadores digitais, que o impressionam talvez por causa de uma boa oratória, diante de uma sociedade que se ensoberbece e se sente segura por causa da performance dos seus oradores. Tem muita gente que confia na performance do orador, não é? Que fica impressionado, não na intimidade que ele tem com o Senhor, mas muitas vezes na performance dele. Eu digo para você que não está muito difícil de a igreja ser afetada, a ponto de abrir caminho para muitas vezes alimentar o ego dos homens, em vez de reconhecer a autoridade soberana, exclusiva e inegociável de Deus. O escritor aqui, ele rende esse resultado à fidelidade de Deus, às promessas que fez e ao amor leal que ele tem pelos seus servos, de modo que a sua atuação se fez conhecer por toda parte. E é por isso que ele diz no verso 3, ele se lembrou da sua lealdade e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Mas ele diz, todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Primeira abordagem que ele traz para a gente aqui é a renovação da nossa adoração diária, como um instrumento de evitar que nós roubemos a glória de Deus. O reconhecimento da ação soberana de Deus. Segunda abordagem teocêntrica que ele traz para a gente, do verso 4 ao verso 6, é a dedicação ao louvor do rei. A primeira é reconhecimento. A segunda é a forma como ele se dedica para louvar o rei. Veja aqui que, sendo o Senhor responsável pela vitória israelita e por sua preservação, o salmista se aplica a conduzir agora o povo a uma adoração totalmente centralizada, totalmente focalizada em Deus, com dedicação e comprometimento máximo por parte dos adoradores. Em um chamado é feito a toda a terra, ele diz assim no verso 4, aclamai ao Senhor toda a terra, jubilai, exultai e cantai louvores. Mas talvez você se pergunte, o que é de fato essa adoração totalmente centralizada em Deus? O que significa dizer uma adoração totalmente focalizada em Deus? Como nós fizemos no domingo passado, basta a gente de novo dar uma espiadinha em Apocalipse, e a gente vai entender o que acontece quando João tem aquela visão diante do trono de Deus. No capítulo 4, verso 2, João, diante dessa visão, diz, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado.
Adoração centralizada em Deus significa apenas que a glória, a honra, a majestade e a vontade de Deus ocupam o primeiro lugar em nossos pensamentos, em nossos desejos. Percebe porque isso deve ser um exercício diário? Porque não há uma inclinação natural da nossa parte de fazer isso. A inclinação natural é fazer a nossa vontade. E quem quiser se manter numa adoração centralizada em Deus, vai precisar fazer esse exercício diário para ocupar o primeiro lugar dos seus pensamentos e desejos, olhando para o trono de Deus. Não sei quantos de vocês já tiveram acesso ao livro O que a Bíblia ensina sobre adoração, mas o Robert Dick, o autor desse livro, ele cita um teólogo inglês, nascido em 1628, dizendo o seguinte sobre a adoração centralizada em Deus. Olha que preciosidade que ele traz no livro. Fingir estar prestando homenagem a Deus e visar apenas a vantagem do próprio eu é mais zombar de Deus do que adorá-lo. Isso se aplica ao culto público, como se aplica ao culto da vida. Fingir que está prestando homenagem a Deus e visar apenas a vantagem do próprio eu é mais zombar de Deus do que adorá-lo. Quando nós acreditamos que somos nós que devemos ficar satisfeitos, numa sociedade hedonista, do prazer próprio, da busca pelo prazer, quando nós acreditamos nisso, em vez de glorificarmos a Deus, nós o colocamos abaixo de nós e imaginamos que Ele deve submeter a sua própria honra à nossa vantagem. Assim nós queremos nos fazer mais gloriosos do que Deus. Quantas vezes nós cantamos a Ele a glória, para sempre amei, porque dele, por Ele, são todas as coisas. Quantas vezes o nosso coração verbaliza uma coisa que não vive no dia a dia. Como nós falamos no domingo passado, quantas vezes nós verbalizamos que o Senhor reina, mas as nossas atitudes não demonstram que nós somos súditos leais a Ele. Acreditem, mas aqui do púlpito, na hora da ministração da palavra, é muito fácil, se o coração não estiver guardado por Deus, da gente evocar glória para a gente mesmo. O próprio pregador, se não estiver preparado, pense em você que dá o seu devocional no seu PG, alguém que faz um aconselhamento, um discipulado, coisa de crente, né? Mas perceba como é corrupto o coração, a ponto de roubar a glória de Deus enquanto você fala sobre o próprio Deus. Acabamos de orar aqui com o pessoal do louvor, que nem um acorde, que nem um arranjo, que nem uma nota mais bonita que seja, nos faça roubar a tua glória, Senhor. Acreditem, esse exercício de vigiar, de nutrir o coração, de preparar o coração para que nós não roubemos a glória de Deus, precisa ser diário. Quantas vezes você diz, orei por uma pessoa, a pessoa diz, olha, Deus respondeu, aí você diz o quê? Está vendo? Foi minha oração. Rapidamente você se recolhe e diz, não fui eu. Espero que você tenha essa velocidade de dar um passo para trás rápido e dizer, não fui eu. Precisa ter o Salmo 115, verso 1 memorizado na veia. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. O salmista está dizendo isso aqui para a gente. Como nós temos essa capacidade de descentralizar o louvor de Deus. O resultado disso é muito triste. Pois como tentamos assumir um lugar que não é nosso, nós desenvolvemos uma postura autoritária muitas vezes, uma busca constante pelos holofotes, há um certo cansaço nessa caminhada, principalmente nos nossos relacionamentos, e uma frustração absurda na missão que muitas vezes nós ousamos chamar de missão de Deus, mas na verdade é a nossa missão. A repetição final desse texto aqui, com 3 ordens, com o mesmo valor, enfatiza a dedicação e a pureza com que o louvor deve ser oferecido. Dedicação e pureza de como eu glorifico o Senhor. O salmista diz nos versos 5 e 6, cantai louvores ao Senhor com harpa e ao som de música, com trombetas e corneta.
Nenhum esforço aqui ele está dizendo, ou recursos deveria ser poupado. Ele está dizendo, nenhum músico ficaria desocupado, assim como nenhum israelita deveria ficar de fora dessa manifestação pública de louvor. Afinal, eles não ofereceriam essa festa a uma pessoa qualquer. Por isso que a nossa reunião aqui não é uma reunião qualquer. Não é um ajuntamento qualquer. Eles ofereceriam essa festa a um rei. Ele diz no verso 6, parte B, aclamai diante do rei o Senhor. Para um povo que tinha um rei humano e sabia o que era a reverência diante do seu monarca, essa ordem final sela o comprometimento, a excelência e a exclusividade do louvor devido a Deus. Como eu disse a vocês, é lógico que isso aqui se aplica a nós no culto da vida, mas também se aplica aqui no culto público. Quando a gente está aqui em cima louvando o Senhor, quando a gente está aqui em cima ministrando a palavra, a gente consegue muitas vezes perceber a reação do fervor com o qual nós respondemos o que nós estamos cantando ou pregando. Quando a gente está louvando ao Senhor, muitas vezes eu me pergunto, cadê o nosso fervor? Não estou falando para vocês de sentimentalismo nem de emocionalismo aqui não, tá? Eu estou falando de fervor espiritual. Estou falando de pessoas que não conseguem se conter de alegria por verem seu estado antes de Cristo e depois de Cristo. Talvez isso explique o que ele está falando aqui no verso 4, no verso 3 sobre salvação, como ele intensifica e evidencia esse ato da salvação. Se você não tem esse fervor para louvar ao Senhor, se você não tem esse comprometimento para falar, para pregar o Evangelho, para estar no meio da congregação, eu sugiro que você busque uma boa motivação pensando aonde você estaria agora se Cristo não tivesse lhe resgatado. O autor do Salmo glorifica o Senhor porque ele tem uma compreensão profunda e marcante sobre o que é salvação na vida dele. 10 segundos, pense onde você estaria agora se Jesus Cristo não tivesse te resgatado das trevas. Se isso não te trouxer motivação suficiente para louvar ao Senhor com dedicação, com exclusividade, com fervor, de verdade, eu não sei muito mais o que levar para você como motivação. Pensar onde nós estávamos e onde nós estamos agora. Talvez isso lhe desperte o fervor, o comprometimento, a excelência e a exclusividade do louvor a Deus. Há pouco tempo, conversando com um amigo, saímos para tomar um café, e ele sentou à mesa e disse assim, André, resolvi falar geral de Jesus para a turma no trabalho. Eu olhei para ele assim, mas como? Por que você resolveu fazer isso agora, nessa altura da sua vida? Ah, cara, eu fiquei pensando, aquela turma do trabalho fala besteira o tempo todo. E eles falam o dia todo essas besteiras como se elas fossem uma verdade. A conclusão que ele chegou é, se a turma do trabalho fala besteira o tempo todo como se isso fosse verdade, então eu não posso ficar mais calado como se a verdade que me libertou fosse uma mentira. Está vendo uma motivação boa para sair falando de Jesus a rodo por aí? É a compreensão daquilo que aconteceu, daquele que nos resgatou das trevas para a luz. É a compreensão do nosso estado sem Cristo e do nosso estado agora com Cristo. Sem uma compreensão correta do que Cristo fez por nós, de que Ele nos tirou da sepultura para o trono de glória, de que Ele trocou o nosso nome de filhos da ira por filhos de Deus, de que Ele salvou inimigos como nós e nos colocou como representantes dos seus interesses. Olha, só Deus para fazer isso, viu? Porque eu acho que a gente nunca escolheria um inimigo e colocaria à frente dos nossos negócios. Dificilmente nós vamos compreender o valor da salvação contida nesse texto. E o resultado disso é uma adoração sem fervor, é uma adoração no piloto automático, uma adoração que rouba dele a glória e acredita a nós mesmos o mérito pela nossa salvação. Terceiro e última abordagem teocêntrica aqui, do verso 7 ao verso 9,
eu chamei de anúncio do julgamento futuro. Perceba aqui que o salmista, ele não eleva seus olhos a Deus em louvor somente pelo que ele fez, mas ele continua nutrindo, ele continua louvando e elevando seus olhos a Deus pelo que ele ainda vai fazer. O que Deus ainda vai fazer na sua vida? O que há prometido para aqueles que amam a palavra de Deus? Com isso, ele torna o anúncio da glória que será manifesta no futuro um modo também de produzir louvor agora no presente para Deus. É como se isso aqui fosse um rascunho, um pequeno ensaio do que nós vamos fazer na eternidade. Veja que ele associa a vitória e a libertação dos seus dias, quando o Senhor também executou juízo sobre os inimigos, como um pequeno exemplo de algo maior que o Senhor fará no futuro. Olha o que ele diz no verso 7, o mar e tudo que nele há farão um barulho estrondoso, o mundo e os que nele habitam. O escritor aqui, ele prevê a atuação poderosa de Deus agora numa escala mundial. Por isso que na semana passada nós fomos levados ao Apocalipse para pensar nessa perspectiva de povos, nações e tribos se reunindo ali diante do trono celestial. Dessa forma, se o louvor presente devia ser marcante, dedicado e exultante, no futuro não seria diferente. O salmista, ele não para por aí. Ele prossegue agora personificando elementos da natureza como se fossem pessoas em adoração, e anuncia com isso um reconhecimento mundial da glória de Deus e um louvor efusivo quando ele vier executar o seu juízo. Ele diz nos versos 8 e 9, assim, os rios aplaudirão a uma, os montes exultarão diante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Nos leva àquele texto que diz que a natureza, ela geme, ela quer ver a glória de Deus, ela quer ver a restauração completa. É algo muito maior do que nós podemos imaginar. Ou seja, essa adoração não virá somente dos israelitas, os quais habitam próximos ao Rio Jordão e ao Monte Sião, mas das pessoas de toda parte, habitantes próximos a todos os rios e montes da terra. O salmo aqui termina afirmando não apenas o caráter mundial da atuação de Deus, mas o caráter justo e reto dessa intervenção. Verso 9, ele diz, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Aqui o Senhor evidencia o seu caráter santo, de como ele vai restaurar tudo isso. Um Deus que tem propósito executar isso no mundo, e nós esperamos muito por isso. Você espera por isso? Se anseia por essa restauração? Você clama isso? É verdade o que a gente cantou aqui agora? Maranata, ora vem Senhor Jesus? É isso mesmo que nós desejamos? É assim que a nossa mente acorda ávida por ver a restauração completa do Senhor? É assim? Um Deus que tem por propósito executar isso no mundo, onde há pessoas rebeldes por toda parte, deve certamente receber de nós uma adoração grata, uma adoração exclusiva, uma adoração dedicada e amorosa, porque só Ele merece o louvor e ninguém mais. Eu concluo dizendo que eu me arrisco a dizer que poucas épocas precisaram ouvir tanto essa mensagem como a nossa. Como a gente precisa pregar sobre isso. Os nossos filhos, as nossas crianças estão nascendo numa sociedade hedonista, uma sociedade de mérito pessoal, uma sociedade que muitas vezes nós dizemos, você precisa ser o primeiro da sala de aula, sem explicar a motivação de tudo isso. E às vezes com a motivação errada a gente fala isso. A gente pensa muitas vezes em posição e não em missão. A gente ensina mais posição e fala muito pouco sobre a missão de um Deus que está em voga. Uma missão que há de se completar e que nós deveremos esperar por isso. A arrogância, meus irmãos, e a soberba humana são presenciadas em todos os lugares e integram a formação das pessoas desde o berço. Desde o berço. Se isso é verdade no contexto do mundo perdido, infelizmente também é no que tange a igreja. Essas coisas entram, essas coisas esmurram as portas da igreja para que elas entrem. Talvez seja por isso, pastor Eduardo, a importância de continuar pregando sobre
as heresias, para que nada roube a glória de Deus. Os apóstolos, astros, curandeiros e profetas de um cristianismo falso clamam para si o reconhecimento que cabe só a Deus. Aqui eu faço uma confissão pessoal diante de vocês. Eu aprendi a me perguntar onde Deus estava antes de você chegar em tal lugar. Antes de vir para cá, eu comecei a exercitar isso. André, onde Deus estava antes de você chegar naquele lugar? Quando eu faço isso, eu digo para vocês que isso me ajuda muito a me colocar no lugar certo quando eu me ver tendencioso a querer ser o protagonista de uma missão que não é minha e é a missão de Deus. Talvez um bom exercício é usar o Salmo 98, lê-lo novamente, expressar adoração única e exclusiva a Deus e muitas vezes se perguntar onde Deus estava antes de eu chegar nesse lugar, antes de eu assumir essa função, antes de eu receber essa bênção dele. Talvez isso ajude a gente não se tornar o protagonista da história e lembrar que Deus jamais divide a glória dele com ninguém. Como disse o nosso querido e dileto irmão João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Vamos orar e pedir misericórdia a Deus? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. O nosso conselho não é o melhor que o teu conselho. A nossa palavra não é melhor que a tua palavra. Os teus caminhos, como diz Isaías, são mais altos que os nossos. O Senhor é eterno, a gente é passageiro. O Senhor é santo, a gente é profano. E a gente confessa aqui diante do Senhor a nossa tendência, muitas vezes até camuflada, de tentar roubar a tua glória. De tentar acreditar aquilo que o Senhor nos deu a nós mesmos. Ajuda a gente a sair daqui hoje fazendo uma lista de situações que nós somos tentados a fazer isso, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos ao Senhor a ajuda. Como a gente diz no popular, baixa a nossa bola, Senhor. Baixa a nossa bola. Tem misericórdia de nós. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A glória a ele eternamente. Amém. Amém.